Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, também na NET Canal 22, agora no 22, antes era o 20, passamos para o 22 e também na internet. Nós vamos debater sobre política, vamos falar de vários assuntos aqui no nosso programa, inclusive e principalmente da decisão do Iris Rezende Machado de não ser mais candidato pelo PMDB. Daqui a pouco no programa vamos discutir tudo isso. Aqui na mesa comigo o companheiro Ulisses Aécio e o nosso convidado de hoje é o vereador Wellington Peixoto, ele que é do PROS. Vereador, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Boa noite, João, Ulisses. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o vereador Wellington Peixoto. Tá certo. Boa noite também para todos aqueles que estão nos assistindo também através da NET Canal 22. Wellington Peixoto, o seu partido, o PROS, aqui no município, ele apoia o prefeito Paulo Garcia? Sim, é da base de sustentação do prefeito Paulo Garcia. O PROS, nós temos hoje 3 vereadores. Sou eu, o Wellington Peixoto, o Divino Rodrigues e o Paulo da Farmácia. E esse partido seu, ele é ligado ao Júnior do Friboi? Sim, o PROS foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao Júnior do Friboi. O Júnior deu suporte, ali, apoio logístico para o PROS. Então, assim, nós declaramos apoio ao Júnior do Friboi já assim da criação do partido. Vamos dizer que ele seria assim, um presidente de honra do partido? Vamos dizer assim, é um padrinho, né? Ele ajudou ali na logística, cedeu espaço físico para que o PROS pudesse ser criado e desenvolver. Hoje o PROS já tem uma sede própria, já está caminhando com as próprias pernas. Só mais uma pergunta antes do Ulisses. Além de você, tem outros vereadores do PROS? Sim, é o Paulo da Farmácia e o Divino Rodrigues, que fazem hoje parte do Bloco Moderado. Então, para vocês foi uma felicidade enorme a desistência do pré-candidato Iris Rezende ao governo do estado de Goiás, em favor, não é, do Júnior do Friboi, do empresário Júnior Friboi. Sim, não é felicidade. Eu já tinha declarado, quando estava no PSB ainda, apoio ao Júnior do Friboi. Fui para o PROS, continuei apoiando a candidatura do Júnior do Friboi. O Iris, ele honrou aquele compromisso que ele tinha feito, de não ser candidato. Quando o Júnior do Friboi foi procurar o PMDB para afiliar, ele deu a palavra que não seria candidato. Então, ele fez justo, honrou a palavra dele, o compromisso que ele fez com o Júnior do Friboi, e agora é trabalhar e contamos com a presença do Iris Rezende na chapa. Eu torço para que ele seja candidato ao Senado, para ajudar realmente na campanha do Júnior, porque sozinho também nada vai adiantar. O burburinho que se ouve aí é que ele jamais iria aceitar a condição de ser candidato ao Senado, até porque ele queria ser candidato ao governo. O senhor não acha que isso pode, inclusive, prejudicar a candidatura, a pré-candidatura do Júnior do Friboi? Ou seja, a pré-candidatura e posteriormente a candidatura? Sim, com certeza. Sem a presença de Iris, até o próprio Júnior sabe disso, a importância que é Iris Rezende na campanha. Mas eu acredito que Iris, ele é apaixonado pela política do Estado, pela política goiana, ele é apaixonado pelo PMDB, e eu acredito, se a militância falar para ele, pedir para ele, para que ele seja candidato, ele vai sair, como fez agora. Ele lançou candidatura ao governo a pedido da militância do PMDB. Então eu acredito também que ele não vai se furtar, ele pode sim sair candidato a Senado. Eu quero entrar num lado que as pessoas muitas vezes não entram. Porque é muito fácil você chegar aqui e falar, não, o Iris ama o PMDB, o Iris adora o PMDB, o Iris vai subir no palanque do PMDB. Agora, preste bem atenção. O senhor disse aqui no início da sua fala que o Iris honrou o compromisso quando o Júnior foi para lá para filiar no partido. E depois ele lançou o nome dele como pré-candidato. Quer dizer, ele desonrou e depois honrou de novo. Fica essa questão, né? Agora, outra coisa é o seguinte, o Iris gosta do PMDB. O Iris tem a cara do PMDB. É o PMDB puro. Mas o Iris sentiu também que foi traído dentro do PMDB. Porque o que o Iris queria era ser candidato ao governo. Tanto que ele saiu atirando, né? Ele não saiu de boa. Não. Agora, eu vejo algumas declarações, evidentemente que é claro, o senhor, outros políticos não vão chegar aqui e falar assim, não, o Iris está magoado, o Iris está chateado, a dona Iris não está satisfeita com essa situação. O PMDB tem uma ala muito forte que não ficou satisfeita com essa situação do Júnior do Friboi ser candidato. Há uma rejeição dentro do partido
e uma falta de credibilidade de alguns políticos do partido com relação ao capital de votos que o Júnior do Friboi tem hoje, né? Todo mundo só fala que ele vai viabilizar, por quê? Porque ele tem uma estrutura financeira. Agora, nós não podemos também menosprezar a estrutura financeira do Júnior. Há um grupo forte com o Júnior do Friboi, mas outra coisa é falar que o Íris Rezende Machado vai ser candidato ao Senado para ajudar a eleger o Júnior do Friboi, que naturalmente vai tomar, ou já tomou o PMDB do Íris. E quando se prioriza demais o caráter, o aspecto financeiro, até parece que está querendo comprar votos dos eleitores, né? Ou seja, verdade. Não quer dizer que por ter dinheiro demais vai ganhar as eleições. Isso aí é vamos dizer assim, até um certo sofisma, não é? É uma afronta também com o eleitor, né? Também falar assim, ele não está à venda. Mas a ideia que se tem é essa. Em relação ao Júnior do Friboi é que ele não tem capital político nenhum, que a única coisa que ele tem é dinheiro. O que eu percebi nesse um ano aí de pré-campanha, vamos dizer assim, o Júnior ele começou com 1%, hoje ela atingiu 10%. Então vem crescendo. Toda mudança, ela gera uma certa turbulência, né? E o Íris sempre foi o grande líder do Estado e ainda é o grande líder. E as pessoas respeitam o que o Íris foi, o que ele já fez aqui pela Prefeitura, já fez pelo Estado. Eu acredito que essa mudança, as pessoas estão acreditando nessa mudança, no Júnior como novo. Então eu acredito que vai ser importante sim essa candidatura do Júnior e importante a adesão do Íris na campanha. Não adianta falar, estou junto e não entrar na campanha, como já aconteceu isso em Anápolis. Falava que ele estava apoiando o Íris e na verdade não teve esse apoio. Então a gente acredita assim que o apoio do Íris é muito importante para o Estado. O senhor referiu ao prefeito Antônio Gomides, que na época da eleição não apoiou o Íris Rezende Machado abertamente lá na cidade de Anápolis. Né? O detalhe interessante que a gente primeiro tem que analisar duas coisas dentro desse quadro atual. Primeiro, o que o Íris queria? Ser candidato a governador. O Júnior, o grupo do Júnior do Friboi não queria. Agora, o que o grupo do Júnior do Friboi quer? Íris candidato a senador. O Íris não quer ser candidato a senador. Quer dizer, o impasse está por aí. É preciso analisar, quando a gente fala em política, é preciso analisar o quadro que ficaria depois da eleição. Nós analisamos. Júnior do Friboi ganha o governo do Estado. Íris Rezende, senador do Estado. Quem é que vai mandar no PMDB? Júnior do Friboi. Outro fator, hoje, por exemplo, o PSDB tem a Lúcia Vânia e tem também o Ciro Miranda. Quem é que tem a última palavra dentro do quadro da base aliada? O governador. Lógico. Então, mesmo que o Íris for candidato e for eleito senador, se o Júnior vencer, o Íris já perdeu o comando do PMDB em Goiás. Isso é uma coisa mais do que natural que o Júnior do Friboi, com a vitória dele, passará a ser também o dono da última palavra dentro do partido. E o pior de tudo, se continuar essa pendenga entre Íris e Júnior do Friboi, até porque quem disse que o Júnior do Friboi vai vencer as eleições? E se ele não vencer as eleições? Né? O Íris vai jogar isso, ou seja, vai jogar toda a culpa da derrota na falta de experiência política do empresário, não é? Do empresário e candidato. E outra coisa que tem que ser analisado, Ulisses, até para o Hélio, talvez ele não tenha acompanhado tão de perto na época, ele é muito jovem, né? Quando o Maguito seria o candidato natural à reeleição, né, em 1998, um grupo de políticos foram até Brasília e trouxeram nos braços o candidato Íris Rezende Machado para ser o candidato do governo do Estado de Goiás. Deu no que deu. Perdeu a eleição para Marconi Perillo. Era disparado, chegou a ter 75%, se não me engano, na época nas pesquisas. Depois, a eleição para senador. Íris Rezende era disparado o candidato, praticamente reeleito, perdeu para Demóstenes, para Lúcia Vânia, com a diferença de 10 mil votos. Então, o Maguito Vilela, nas duas eleições que ele perdeu, ele estava disparado na frente. Então, isso tudo tem que ser analisado, porque todo mundo acha que o Íris já é senador só de aceitar, né? É preciso analisar que uma eleição... Não existe eleição ganha. Não existe eleição ganha antecipadamente. É só essa questão do Maguito. Nos bastidores, não sei a veracidade dos fatos, comentam que, na época, o Maguito estava muito estressado e chegou no Íris e falou assim, eu não quero candidatar à reeleição. E foi aí o Íris falou assim, não, você não quer mesmo, não, candidato, disse que teve esse diálogo, aí sim que o Íris foi
assumiu a responsabilidade e depois o Maguito tentou voltar atrás. Falou, não, eu quero ser, mas aí já tinha feito o compromisso. Não sei se isso é verdade, mas que corre boatos isso. Existe sempre essas justificativas aí que a gente não sabe realmente o que aconteceu. A verdade é que o Maguito teve a maior votação daquela época, até aquela época, para senador da República, né? Foi o senador mais votado da história do estado de Goiás até aquela data, depois foi superado, acho que sim, e o Iris Rezende acabou perdendo a eleição. Então faz parte. O que nós temos que colocar nas nossas análises, né, é que uma eleição ela só é ganha depois que abre as urnas. Lógico. Porque nós temos exemplos aí todos os dias de eleições ganhas, né, e que acabou naquele momento da eleição em si, houve uma reversão total, como Alcides Rodrigues, que tinha 3% de intenções de voto no começo, acabou ganhando aquele do próprio Demóstenes, né, Barbosa Neto, e tinha outros candidatos. Depois foi o caso do Marconi Perillo, que saiu substituindo a Balestra, ganhou a eleição. Nessa eleição passada, muita gente apostava que Marconi não iria conseguir derrotar. Por quê? Vinha o governo federal muito forte, com Lula, no auge da carreira, com uma candidata fortíssima, que era Dilma Rousseff, né? E com um candidato com mais de quantos votos tinha na eleição? A última agora ele disputou com Maguito, né? Quem agora? Essa última eleição? Com o Iris. Com o Iris, pois é. O Iris Rezende, que saiu da prefeitura com uma popularidade muito grande. E com o apoio do Alcides. E aí no segundo turno teve o apoio do Alcides. Quer dizer, ninguém esperava que o senador ganhasse essa eleição e aconteceu tudo isso. Então a eleição ganha aqui do estado de Goiás, amigo, não existe. Eu acho que não. Hoje o favorito é o Marconi, né? Hoje. Pelas pesquisas, por estar detentor do poder, mas tudo pode mudar. O quadro político das pesquisas que foram divulgadas até aí, o Marconi está, mas não está também assim com essa diferença tão ampla como era o caso dos outros candidatos em outra época, né, Ulisses? Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22 e também pela internet. Nós estamos falando sobre política, é claro, aqui o programa fala só de política. Aliás, os debates aqui do programa Canal Aberto é muito interessante, porque o que nós falamos aqui é aquilo que está acontecendo no momento no mundo político. Está conosco aqui o Wellington Peixoto de Moura, ele é filho do meu amigo Sebastião Peixoto, irmão do deputado estadual Bruno Peixoto, gente da Campininha, né? E também hoje está aí defendendo a candidatura de Júnior do Friboi. Vamos deixar para a gente falar de sucessão estadual daqui a pouco. Eu quero perguntar, Wellington, como é que está a situação da atual administração na prefeitura, já que o senhor faz parte aí da base do prefeito? Então não dá para esconder, né? Está visível. Está passando por uma dificuldade muito grande a prefeitura. E o prefeito Paulo Garcia está ciente disso. O que nós estamos apostando é numa reabilitação. Nós estamos acreditando que o prefeito Paulo Garcia vai dar a volta por cima. Começou a trocar alguns gestores. Nós apostamos nisso. Infelizmente, hoje, a situação da prefeitura é precária. Vereador, o senhor acha que o prefeito derrapou ao deixar a administração, vamos dizer assim, sem uma rédea mais austera, mais rigorosa? O senhor acha que, por exemplo, esse problema da prefeitura é um problema, vamos dizer, estrutural, que todas as outras prefeituras estão passando? Eu acredito... Tenta detectar para mim qual que é o problema que está acontecendo hoje com a prefeitura de Goiás. Eu acredito que foi uma junção. Veio já pegando alguns problemas, é uma bola de neve, né? E teve uma má gestão. Não tem como falar que não, que o prefeito não tem culpa. Tem sim, o prefeito tem culpa, o secretariado tem culpa. Nós, vereadores, que votamos em alguns projetos, também somos culpados. Nossa função lá é legislar, é cobrar do prefeito. E isso nós temos que fazer com mais coerência. Então, assim, não é só um culpado. É uma sucessão de erros, mas que ainda dá tempo. Eu acho que dá tempo de colocar a casa em ordem e consertar esse grande problema que nós estamos passando. Um detalhe interessante que eu acho na prefeitura de Goiânia, eu não sei, alguns jornalistas, às vezes, passaram despercebidos, viu, Ulisses? Mas foi só o Marconi Perillo reunir com o Paulo Garcia, oferecer ajuda de 5 milhões e 800 mil para comprar caminhão. No outro dia, a coisa funcionou. O que aconteceu, Wellington Peixoto? O problema da prefeitura hoje é a crise financeira.
Então, assim, mas como que resolveu assim de uma hora eu acho que resolveu o solução seguinte, e começou? No meu ponto de vista, vereador, eu acho que resolveu o seguinte, foi a pressão, o clamor popular, ou seja, a repercussão que teve na mídia, uma repercussão inclusive em nível nacional, ou seja, quantas vezes a gente assistiu nesses telejornais de circulação nacional, ou seja, a exposição mostrando que Goiânia estava assim praticamente tomada pelo lixo, ou seja, as piadinhas nas redes sociais chegaram a falar que o Sugismundo, que o Cascão estaria de mudança para Goiânia, porque aqui para ele as condições seriam ideais, porque a rua estaria toda tomada de lixos. Então, veja bem, chegou até a tal ponto essas pilhérias que o prefeito começou a criar uma coragem de buscar, inclusive, vamos dizer assim, parcerias para tentar tirar a cidade dessa, vamos dizer assim, dessa lastimável situação. Eu nunca vi, em toda a minha vida de cidadão goianiense, uma cidade desse jeito. Quando o prefeito era o prefeito Iris Rezende Machado, ou seja, não teve esse problema. Então, por que esse problema foi justamente na gestão do prefeito Paulo Garcia? Até porque, todos nós sabemos, a prefeitura de Goiânia não está assim nessa crise financeira, ou seja, se teve, já esteve também, não é uma novidade nenhuma. Ainda bem que houve, assim, por parte do prefeito Paulo Garcia, a humildade, foi conversar com o governador de uma forma republicana, atendeu o pedido. As pessoas criticaram, mas ano de eleição, prefeito, só agora? Eu acho que não existe o momento. Está precisando, vamos atrás de quem pode ajudar. O governador não está fazendo caridade também, não, é obrigação também, como é obrigação do Paulo Garcia cuidar da nossa cidade. Goiânia faz parte do Estado. Então, assim, os dois foram corretos em acertar esse acordo. O que nós não podemos deixar de lado é a população. A população está passando por dificuldades também, sofrendo com mau cheiro, sofrendo com doenças, com lixo na rua, e a gente tem que solucionar o problema, independente de onde vai vir o dinheiro, nós temos que dar uma resposta e rápida para a população. Agora, é interessantíssimo, nós falamos aqui no programa passado exatamente sobre isso. Não dá para você morar em Goiânia sem morar no estado de Goiás, né, Ulisses? Não tem como. Então são duas coisas que faz parte da comunidade. O governo do estado de Goiás e a prefeitura de Goiânia, como as demais prefeituras, faz parte desse conjunto. Agora, o porquê da pergunta? Porque assim que o Paulo Garcia sentou com o Marconi Perillo, imediatamente arrumaram esses caminhões. Agora, tem um outro detalhe que eu fiquei assim preocupado, até eu queria confirmar com o senhor. Segundo as informações, os caminhões que vinham prestando serviço aí para a prefeitura custavam, em média, R$31 mil por mês. E agora, esses novos caminhões foram contratados a R$14 mil por mês, quer dizer, a metade do preço está resolvendo cada caminhão. E está resolvendo o problema. Por que essa discrepância de um 14 para foi uma licitação que foi feita, ia ser feito, parece que foi contrato emergencial dos outros. Falou que ia dar com motorista e também parece que, eu não sei se o acordo da primeira licitação se incluía também a manutenção. Esse contrato agora emergencial, ele não vem com motorista, são caminhões usados, em boas condições, não são caminhões novos, o primeiro contrato eram caminhões novos. E não vem com motorista e a manutenção toda a manutenção é por conta da prefeitura. Então, assim, tem esses que abaixou o contrato. Mas, em relação o contrato anterior, tem que ser revisto. Inclusive, está sendo questionado pelo Ministério Público. R$1.000 então, por assim, mês? R$1.000 por dia? Eu acho que tem que ser fiscalizado, tem que ser questionado, sim. E, se tiver irregularidade, punir quem contratou. Agora, tem uma outra questão, Ulisses A.S. e vereador Bruno Peixoto. O Hélito Peixoto. É irmão, mesma coisa, né? Não é deputado. Está em família. A pergunta é o seguinte. Do jeito que a prefeitura está hoje, com déficit de 50 milhões por mês, que foi anunciado pelo ex-secretário, esse déficit, essa situação da prefeitura, ela não vem arrastando há muito tempo. Quer dizer, o Iris Rezende Machado também teve contribuição para esse déficit na administração dele? Eu acredito igual no início, é uma bola de neve. Vai deixando o problema, não vai solucionando e vai aumentando. Eu acredito que tem parcela não só do Iris, mas dos antecessores também, que foi acumulando. Só que chegou no momento que a máquina da prefeitura não aguentou. O senhor vereador é um dos responsáveis, vamos dizer assim, pelo trabalho legislativo da capital, inclusive na votação. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que vamos dizer, a não votação do aumento do IPTU acabou contribuindo para que Goiânia
caísse nesse caos administrativo, nesse caos financeiro que existe hoje? O senhor acha, por exemplo, se houvesse, se a Câmara tivesse aprovado o aumento do IPTU como o prefeito queria, o senhor acha que teria, vamos dizer assim, nós teríamos numa vida mais saudável economicamente hoje a administração de Goiânia? Com certeza fez falta, mas eu acredito que ia prorrogar. O dinheiro do IPTU ia acabar também. Então, assim, foi bom acontecer agora, dá para fazer um planejamento na planta de valores, inclusive eu vou fazer parte da planta de valores deste ano. O que nós temos que ter a responsabilidade é de ter um aumento coerente, e aumentar muito realmente. Então, assim, o que as pessoas não importam de pagar o imposto. Agora, elas importam de pagar o imposto e não ter a retribuição, não ver que o seu dinheiro está retornando em benefício. Isso que é o grande problema. Então, eu acredito que fez falta, mas não é só isso, não. Outros fatores, contratações, então, assim, tem que ser revisto muitos fatos que aconteceram na prefeitura. Um detalhe interessante é o seguinte: você tem que gastar sempre menos ou igual ao que você ganha. Então, para que tem lá uma Secretaria de Finanças? Para que tem a previsão de orçamento? Então, é necessário que quando se faz qualquer tipo de negócio, você tem que ter uma previsão de custo. Previsibilidade. Então esse é o grande problema da Prefeitura de Goiânia. Eu acho que gastaram muito mais do que arrecada, arrumaram despesas que a Prefeitura não dá conta de arcar e tem que cortar. Se não cortar a despesa, buscar o IPTU ou buscar mais impostos é um absurdo. O povo já não aguenta pagar o preço das coisas que estão. E outra coisa, o aumento do IPTU não vai resolver isso também não, porque mesmo que a atualização da planta de valor, o IPTU não é o principal, não é o que sustenta a cidade. Eu acho que o que teria que fazer é cortar muita coisa que pode ser cortado, mesmo que secretarias, altos salários. Eu estou sabendo aí pela imprensa que o atual presidente da Comurg é um dos que ganha muito mais do que o presidente da República e também do que o governador, mais do que o prefeito, e ele colocou ele lá como diretor e como presidente. É preciso cortar muita coisa que está errada aí. Essa questão do Ormando, em fevereiro, parece que ele percebeu um salário de 57 mil com férias. Só que assim, é um acordo de convenção. Então, assim, não é que ele esteja envolvido. Foi feito um acordo, que na minha opinião é errado, por parte da Comurg e com o sindicato, que gerou esse absurdo, com algumas pessoas ganhando esses altos salários, hora extras indevidos. Então isso tem que ser revisto com o sindicato também. O senhor não acha também, por exemplo, que o prefeito foi culpado num aspecto de você ter deixado a coisa desandar? Até porque foram feitas várias denúncias vamos dizer assim, de má administração, malversação do dinheiro público, do erário público, em relação a várias secretarias. E o prefeito não tomava aquelas medidas drásticas assim, no sentido de investigar e, inclusive, se fosse necessário, de trocar os secretários. Eu lembro que isso começou com o Parque Mutirama, a Secretaria de Obras, aí chegou-se na própria AMA, depois a Comurg. O senhor não acha que se avolumou demais, ou seja, não teve aquele controle assim, de investigação, de auditagem, de ouvidoria? Sim, realmente houve passou um pouco despercebido aí pelo prefeito, mas o prefeito ele preocupou sim, ele contratou algumas agências para verificar toda a finança, verificar todos os contratos, e está tendo a resposta, tanto que vai ser extinto algumas secretarias, está sendo demitido vários funcionários, em comissionado mais de 700 funcionários, na área da saúde, por exemplo, o diretor administrativo teve uma redução. Então, assim, ele verificou que existia erros, que ainda tem erros, e eu acredito que ele vai solucionar. Aos poucos, eu acho que o prefeito vai tomar a rédea da situação e vai, aos poucos, dar ordem à casa. O senhor falou uma palavra-chave, tomar rédea da situação, ter o controle. Eu falei aqui no programa anterior, o Ulisses lembra bem, que o governador do estado tem o controle absoluto do estado, controle absoluto da base aliada dele, o controle absoluto das secretarias. O Paulo Garcia não tem esse controle. O que o Paulo Garcia deveria ter é assumir o controle da prefeitura. Ele tem que vir a público e falar com a população, ele tem que vir a público e justificar os atos que estão acontecendo. Eu não me lembro dele ter vindo a público convocar uma entrevista coletiva para falar sobre o problema do lixo em Goiânia. A assessoria de comunicação da prefeitura é muito falha, eu não sei quem é o responsável, muito falha, e o Paulo Garcia não tem o controle, ele não tem o controle da Câmara, ele não tem o controle da situação da prefeitura. É um cidadão de bem,
Eu acho o Paulo Garcia um cidadão do bem. Tranquilo. É um homem íntegro, um homem sério, entendeu? Um homem respeitado. E essa seriedade dele, que eu acho que está dando problema, porque e a integridade dele, porque ele confia demais nos seus auxiliares. Então, demais. eu acho que ele delega muitas funções, acreditando na honestidade, por ele ter indicado, ele acredita muito ali naquele secretariado, e alguns estão decepcionando. E nós não podemos confundir o gestor, né, político, a maneira de conduzir, com o cidadão. O cidadão Paulo Garcia é uma pessoa muito respeitável, eu acho que um homem muito sério. Agora, ele precisa ter o controle político da situação. A Câmara Municipal, ele não tem um controle sobre a Câmara, né, igual tem uma base aliada forte, onde ele conversa, onde ele já leva o projeto aprovado. Isso o governador, o presidente da República, qualquer gestor precisa ter um controle na Câmara. Ele não pode um diálogo, né, mais com a Câmara. Exato. Um diálogo. Não, mas o que eu falo diálogo é exatamente essa ligação, não é mandar na Câmara, entendeu? É quando você mandar um projeto para a Câmara, você já conversou, você já tem a certeza que aquele projeto vai ser aprovado. Um feedback, controle, ele tem que um feedback. Você não pode jogar projeto lá. Começou a ter. Né? O prefeito começou a reunir mais com os vereadores antes, explica os projetos, já chamou a oposição para explicar projetos. Para então, você assim, ter uma ideia, ele começou a ter, vamos dizer assim, a perda desse controle até dentro do próprio partido. Um dos vereadores, o Felisberto Tavares, votou contra o aumento do IPTU, ou seja, projeto da Prefeitura de Goiânia, ou seja, do partido dele, que é o PT, ele votou contra. Né? Então, a partir do momento em que o prefeito ele não consegue ter nenhum controle do partido dele, ele começa a ter problema. Se ele não tem controle do partido dele, vai ter dos outros partidos, logicamente. Inclusive o próprio Djalma Araújo poderia essa semana nós tivemos problema de votação lá por causa né? disso. Nós tivemos um problema sério de votação essa semana passada, né? Então, assim, por causa dessa falta de diálogo aí. De diálogo, eu acho que precisa ter esse controle para você não blefar, não ficar jogando projeto para depois o projeto não ser aprovado, e é um grande desgaste. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, e na NET, canal 22. Agora mudou, nós éramos do canal 20, agora você liga no canal 22 da NET para assistir o nosso programa Canal Aberto, também toda a programação da Rede Aparecida. Nós falamos de Goiânia, estamos falando ainda de Goiânia. O Wellington, agora, alguns setores, aliás, muitos setores de Goiânia, ainda falta aquela coleta de lixo. A previsão para resolver essa questão do lixo ainda demora quantos dias? Você tem previsão? Sabe mais ou menos? Foi nos informado que até a próxima semana já está tudo solucionado. Eu acredito que já tem muitos caminhões na rua, vão vir mais, então eu acredito que até na próxima semana. Porque o problema não é só o lixo orgânico. Lixos, material de construção, geladeira, pneu usado, então as pessoas estão jogando muito na rua, então assim, a prefeitura tem que fazer essa limpeza para depois cobrar. Não adianta nada deixar a cidade sua e cobrar do cidadão, não jogue lixo ali. Mas não vamos fazer, a prefeitura tem que fazer a parte dela. Está sendo feita a coleta das sacolas de lixo, dos sacos de lixo. Agora, realmente tem muitos entulhos, tem muita coisa nas calçadas, parte de árvores. Ali na Santa Helena mesmo houve uma tempestade ali naquela região da Santa Helena, caíram muitas árvores, são muitas calçadas que ainda tem galhos de árvores, tem lixos, tem restos de materiais de construção. Isso aí vai demorar um pouquinho ainda, mas é necessário que seja limpa a cidade, né? A gente vai torcer para que isso ocorra. Agora, e o seu trabalho lá na Câmara, o trabalho dos vereadores, aí a Prefeitura passou por essa fase, né? Está passando. E a Câmara Municipal, como é que está? A Câmara está bem, está tranquila, os vereadores ali estão trabalhando, está tendo sessão constantemente, até o vereador Paulo Magalhães teve um dia aqui no programa falando do ponto, mas a presença dos vereadores está constante ali no plenário. Você acha, por exemplo, o projeto dele? O projeto dele é um projeto polêmico, um projeto que, assim, parece que algumas capitais, eu não sei se algumas cidades já estão adotando. O senhor acha, por exemplo, que esse projeto dele seria viável na atual legislatura ou então na próxima legislatura da Câmara Municipal? Não é que seja necessário, mas eu fui o relator do projeto, o qual ele não conseguiu a votação para ser aprovado. Eu fui e votei, no meu relatório eu pus como aprovando o projeto dele. Então, assim, é um projeto que a população espera isso. É o mínimo que a população espera. Espera que o vereador esteja lá. Apesar de que
Lá é o trabalho mais tranquilo do vereador, é no plenário, ali legislando. Porque o nosso trabalho realmente é fiscalizar, fiscalizar a prefeitura, ir nos bairros, ver a necessidade dos bairros. Esse nos demanda muito tempo. Então, assim, ali é um complemento que são 3 dias na semana e apresenta os vereadores, está dando quórum todas as sessões. O presidente, Clécio Alves, está presente, abriu todas as sessões desde o primeiro dia que ele foi eleito presidente. Então, assim, acredito que o ano passado esgotamos toda a pauta. Então, assim, os vereadores ali, nós estamos trabalhando muito ali, fazendo o nosso papel. Agora, detalhe, a Câmara já não tem ali um controle de frequência dos vereadores? A própria presidência da Câmara não tem esse controle? Não existe no regulamento interno ali da Câmara Municipal determinada quantia de sessão? Cada vereador tem que participar? Tem. Lá tem um controle, são conferências de quórum 4 vezes ao dia. Tem a chamada, tem ali a lista que o vereador tem que assinar. Então, você tem que esse controle. Só que não tem o que o projeto do Paulo acrescenta, é descontar do subsídio. Que alguns acreditam que não pode, que o subsídio ele tem que ser integral, não pode mesmo ser fracionado. Então, assim, o que há discussão no projeto é se pode ou não ter aquela penalização se o vereador faltar, ter o desconto no dia. E outro questionamento que eles fizeram é sobre as sessões extras. Hoje não ganha nada pela sessão extra. O ano passado nós trabalhamos até dezembro. Então, assim, há esse questionamento também. Fala assim, e a hora extra? Vai cobrar também? Vai estar incluso nesse projeto? Então, assim, tem esses questionamentos que tem que ser discutidos. Projetos polêmicos na Câmara Municipal. Um foi o IPTU, o outro a venda de áreas públicas. Como é que o senhor está vendo isso aí? Hoje mesmo eu fui procurado pelo vereador Paulo Magalhães, não é? Ele falou para mim, Ulisses, me ajude, porque é um crime isso que estão querendo fazer com a capital, com a cidade. Como é que o senhor vê isso? Olha, as áreas públicas, é ruim falar assim, precisa vender para fazer obra. Mas eu acredito que as obras também são importantes. Nós temos ali dentro do projeto hospital público municipal, duplicação de avenidas, construção de viadutos. Eu acredito que hoje eu sou favorável à venda por essa situação, que vai trazer muitos benefícios para a cidade. Não vai pôr dinheiro em caixa, como alguns vereadores da oposição estão falando, vai pôr em caixa e vai pôr na Comur, vai pôr em outro órgão. Não. Está direcionado, vai ser benefício para a nossa cidade. Então, assim, eu acredito que hoje é importante a venda. É importante, é claro que ainda a prefeitura vai ficar com muitos lotes ainda, muitas áreas. A prefeitura com esse déficit que ela está tendo aí, ou seja, com esse problema financeiro, com essa crise financeira assim agudíssima, ou seja, crônica, para lá de Marrakech, ou seja, nós já estamos sentindo na própria cidade, ou seja, nas ruas. O senhor não acha, por exemplo, que pode haver a possibilidade desses dinheiros serem vamos dizer, alocados para pagamento dessas dívidas, ou seja, e ao invés de serem aplicados, nada? Eu não vejo, porque vai ser uma conta separada, o Ministério Público já direcionou como que vai ser toda a venda, vai fazer a licitação, vai ser um pregão, então os recursos já são alocados para cada obra. Então, assim, vai haver uma fiscalização não só por parte dos vereadores, mas também por parte do Ministério Público, que foi todo gerenciador, todo esse acordo foi feito junto com o Ministério Público. Então, eu acredito que não vai ser desviado de um dinheiro para outra obra. Falando em obra, vereador, nós temos aí aquele viaduto ali da Marginal, perto do Framboesa, 83, se não me engano, 90 e... ali perto do Framboesa. 87, ali. Já foram anunciados várias vezes, não aconteceu nada. O prefeito usou como mote de campanha na última eleição aquele projeto do Macambira Nicuns. Todo mundo está sabendo o que deu, né? Uma tragédia, praticamente virou uma tragédia aquele lago lá do Cascavel lá em cima. Cascavel, né? Também, do Parque Cascavel. Assoreamento, vários problemas, e falou em desapropriar, colocou uma série de pessoas em pânico ali na beira do córrego e acabou a obra tá no que está. Criou a expansão lá do Parque Mutirama, fez aquele viaduto. Não conseguiu fazer o que dizia. Na verdade, ninguém sabe para que foi feito aquilo. Interditou a Marginal quase um ano, né? E depois não furou sequer um buraquinho na Marginal. Quer dizer, o Paulo tem sido infeliz com as obras dele. Agora teve um anúncio recentemente
de mais de 550 milhões que seria aplicado no transporte de Goiânia, eu não sei, ninguém falou mais nada. Esses 550 milhões chegou, vai não, chegar, ainda não, mas é um que recurso para fazer os corredores especiais. Então, são recursos federais, né, e que até agora nada. Ainda não chegou ainda, mas não chegou. O projeto está bem adiantado, eu acredito que esse ano tenha. E tem outro problema também, que é o botânico, né? Eu já me posicionei contra. Aquele é terrível. Eu também, pela forma que está sendo. A operação concessionada, ela é boa para a cidade, desde que seja com transparência, deixa que o que a gente ficou sabendo na Câmara Municipal, nós ficamos sabendo que houve ali por parte de alguns empresários um beneficiamento. Eles já sabiam que iam ter. Então eu acredito que a Câmara não vai estar de acordo. Mesmo eu sendo da base do prefeito, nós já avisamos que nós somos contrários a leiloar o Jardim Botânico. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque sempre acontece aquela coisa, assim, nós somos contra, mostramos que nós somos contra, tudo, depois no finalzinho lá, na sessão ali, parece que eu não sei o que acontece, a população fala algumas coisas aí, a oposição fala algumas coisas, eu não vou falar isso aqui porque senão, né, fica meio complicado, mas o senhor não acha que essa possibilidade também ou não? Não, eu acredito que não. Então quer dizer assim, que do jeito que está, né, eu vou deixar bem claro aqui, da forma que está sendo apresentado, nós somos contra. Vai até o final com agora, se dependendo da mudança que houver, se houver alguma mudança lá do limite das construções, qual que vai ser essa contrapartida? Porque só maquiar o parque não vai adiantar. O parque já é bonito. Então, assim, e toda a infraestrutura, todo o que fizer, que as construtoras fizerem lá, é benefício para ela. Que 1 metro quadrado de 3 mil num parque, hoje lá no Parque Flamboyant, passa para quase 7 mil. Então, assim, nós temos que rever isso. Qual o benefício que vai ter para a região? Vai ter duplicação de avenida? Vai ter um acesso? Qual será os benefícios que será para a região e pela nossa cidade? É muito complicado, viu, Liz? Nós tivemos a construção daquele grande shopping aqui em Goiânia, até hoje eu não vi a contrapartida daquele grande shopping que foi construído lá na região do Urias. Né? Então, em cima do córrego, né? Houve uma contrapartida de 1.700.000. Para onde? Esse dinheiro é para ser feito o parque no Nova Esperança. O Parque Municipal no Nova Esperança, que ainda não foi feito. Mas ali, eu acredito ali, aquela intervenção que foi feita no trânsito, eu não concordo ali. Os engenheiros da SMT que me desculpem, mas ali tem que ter sido feito um viaduto. Não suporta ali o trânsito. Eu acho que tem que ouvir mais as entidades. Eu acho que as administrações populares, essas administrações assim, vamos dizer assim, entre aspas, socialistas, ou seja, mais do PT, não é? Principalmente, ou seja, o partido que todo mundo apostou, acreditou, tem que ouvir mais, né? E as entidades, as associações, o nível de reclamação é muito grande em relação a essas intervenções por parte da iniciativa privada, né? Até porque, João, vereador e telespectador, todos nós sabemos que existem hoje projetos por parte da iniciativa privada, por parte desses grandes construtores, de tentar transformar esses grandes parques aí em quintais desses grandes edifícios. E quem vai ganhar dinheiro com isso, logicamente, que são essas pessoas que vão morar ao redor deles, ou seja, nesses grandes edifícios, e esses grandes construtores empreiteiros. A população fica vendo navios. Detalhe que você está certinho. Eu acho que as construtoras não estão erradas, não. O negócio deles é ganhar dinheiro. O que tem que frear, o que tem que regulamentar, o que tem que olhar o que é bom para a cidade é o poder público. Lógico. Porque se você deixar por conta do capital, eles vão tomar conta de tudo. Eles querem fazer isso. Eu falo ali na construtora, na praça da T23, no setor Bueno. Ali as construtoras construíram uma praça ali, fizeram um benefício. Então, assim, houve uma contrapartida ali. Mas também é aquela coisa, também é um certo processo de privatização dessas praças. Ou seja, pessoas de outros bairros assim são pessoas mal vistas. E por isso que nós temos que posicionar assim, ver qual o benefício. A cidade é de todos, ou seja, independente do poder financeiro, do bolso que cada um tem. Eu falei aqui no programa, nós falamos aqui, Ulisses, no penúltimo programa, se não me engano, quando o Paulo esteve aqui, nós falamos que ali é o pulmão verde da capital. E nós devemos preservar aquele pulmão verde ali, porque senão daqui a um tempo nós não vamos ter o que respirar mais, a não ser aqueles fuligem, né, que fala dos carros, e vão acabar, o custo para o poder público em tratar de gente doente é muito maior, bem maior do que a prevenção, deixando aí bons parques dentro da cidade. A cidade tem que ser uma cidade sustentável. O que é uma cidade sustentável? Ela precisa ter pelo menos um bom oxigênio, ou pelo menos um oxigênio necessário para a sobrevivência da população. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal Aberto.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24 e da NET, canal 22. Programa Canal Aberto que vai falar de política, vamos falar de política, porque nós falamos aqui de Júnior do Friboi, falamos do Iris Rezende Machado, e me disseram, e disseram também aí na imprensa, que o governador Marconi Perillo teria confidenciado a cúpula do PSDB numa reunião que tiveram, que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás, mas só vai anunciar a partir do mês de junho. Isso não é novidade nenhuma, né? Para mim, não. Todos nós sabemos que ele é o pré-candidato. É o candidato natural, né? É o candidato natural, até porque não tem nenhuma manifestação com relação ao outro nome. Novidade seria que se ele falasse que não é o candidato. Que não é o líder natural hoje do PSDB e do Estado, né? Agora, eu falei outra coisa aqui, Ulisses, e tem jornalista amigo nosso que ainda não entendeu que o Ronaldo Caiado não pode ser candidato solo. Tem gente falando ainda em matéria que o Ronaldo Caiado pode ser candidato solo ao Senado. Não pode ser. Para ele ser candidato pelo DEM, ele tem que lançar candidatura para governador e vice-governador. Não pode sair candidato. Ou se não, coligar, entrar em uma coligação que tenha como candidato governador e vice, aí sim ele pode ser candidato ao Senado. Agora, ele solo não pode, impossível, de maneira nenhuma. É impossível. A lei diz isso aí, tá? Não é isso, Elton? Isso. Então, okay. Coligar, tem que coligar. Portanto, Ronaldo Caiado, para ele ser candidato ao Senado, ele terá que lançar, o DEM terá que lançar um candidato a governador, um candidato a vice-governador. Ou senão, o Ronaldo Caiado tem que coligar com Marconi Perillo, pegando a vaga do Vilmar Rocha, ou coligar com o Vanderlan Cardoso, pegando a vaga do pré-candidato que já tem lá, o doutor Aguimar Jesuíno, né? Ou se não, com Antônio Gomide ou com outro. Você colocou aí, pelo que parece até agora, só os retardatários que não tem ainda definido quem serão os candidatos ao Senado. O PT não tem um nome ainda, não indicou um nome ainda. Fala-se na Marina Santana, né? Hoje eu conversei com o Júnior do Friboi, ele disse que não tem nada definido, ou seja, em relação à candidatura do Senado. Não existe nada definido também em relação a quem será o vice na sua chapa, ou seja, se a chapa for homologada pelo PMDB. Ele me falou que está buscando uma maior musculatura, ou seja, na sua candidatura, ou seja, no próprio PMDB. Espera que essa definição esteja, vamos dizer, concretizada até a convenção, ou seja, deu o prazo final como uma convenção. Então, veja bem, ele, que é do PMDB, e o PT, Antônio Gomide, não tem aquela definição assim clara. O PSB já tem, definiu que é o Aguimar Jesuíno. Isso. E o PSDB, pelo que parece até agora, é o Vilmar Rocha. Então cabe ao Ronaldo Caiado quem? Ele com o Júnior do Friboi, será que daria jogo? Coligar o DEM com o PMDB? Pode ser uma possibilidade, porque não? Possibilidade. Agora tem que ver se existe uma indicação em nível nacional também, né? E já teve também, parece que um encontro no interior, aí em outro estado, e ele estava no palanque junto com o Marconi Perillo. Quer dizer, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Ronaldo Caiado não sai dessa situação da base do governo, não. Fica muito difícil para ele, até porque a maioria do partido dele já está... Agora é engraçado, mas houve declarações do Ronaldo Caiado que não ficaria na base aliada, né? Agora o grande problema é esse, por exemplo, o Ronaldo Caiado disse no ano passado que não disputaria, vamos dizer, a reeleição a deputado federal. Diz que seria candidato, ou seja, teria lançado inclusive assim, eu digo isso porque conversei pessoalmente, vi as manifestações, publiquei algumas notas em relação a isso, que seria candidato ao governo, ou seja, não foi e pelo jeito não é candidato ao governo. Então, veja bem, essa inconstância em relação ao seu futuro político, ela deve perdurar até ele definir se pelo PT ou pelo PMDB ou pelo PSDB. Provavelmente eu acho que PSB não, porque o PSB já tem a candidatura. É uma situação complicada. Pode ser, até porque pode ser que ele defina, ou seja, pela vaga do Vilmar Rocha. Há uma discussão nisso, ou seja, Vilmar deixar de ser o candidato, né, e Ronaldo Caiado. É uma coisa que parece que você não concorda, você acha que Vilmar não... Não é eu que não concordo. Eu tenho visto, ouvido, tenho acompanhado as declarações de Vilmar Rocha, até porque o Vilmar Rocha, quando saiu do DEM, ele saiu muito magoado com o Ronaldo Caiado, naquela época, né? Ele saiu do DEM,
São adversários políticos até hoje. Ficaram né? adversário, né? Porque na eleição passada o Vilmar foi candidato ao lado do Ronaldo Caiado e o Ronaldo foi eleito, o Vilmar não foi eleito naquela eleição anterior, né? E depois eles ficaram com umas trocas de palavras, não muito gentis um com o outro, e eu acho dificilmente o Vilmar não abre mão, ele não vai abrir mão, não quer abrir mão. Ainda mais para o Caiado. Para o Caiado. Principalmente para o Caiado. Então eu acho que a chapa que está definida hoje, né, é o Zé Hélito, o Vilmar e o governador Marconi Perillo. Embora considero que para o governador Marconi Perillo, ou seja, para uma chapa do governador Marconi Perillo, ter, vamos dizer assim, igual, vamos usar a expressão do João do Friboi, ter uma musculatura maior, a candidatura do Ronaldo Caiado somaria mais do que a do Vilmar. Ela agrega mais. Mas aí vem a questão, né? O PSD, que é o do Vilmar, e o DEM, que é do Ronaldo Caiado. Aí se você romper com o Vilmar, correr o risco de ter aí, fica complicado. Então é preciso analisar que são dois. O partido do Vilmar é muito mais forte hoje no estado do Goiás do que o do DEM, né, em termos de quantitativo, de deputado. Eu acho muito difícil também o Vilmar romper com o governador Marconi Perillo, porque aí ele também iria romper sozinho, porque o grupo todo apoia Marconi Perillo. É uma situação complicada, precisa conversar muito, sentar muito na mesa, e quando se trata de poder, meu amigo, tudo é possível, né? Então a gente não pode prever nada. Agora, muitos partidos, Ulisses, ainda não lançaram as pré-candidaturas a senador, exatamente porque está esperando que o Vanderlan desista e venha para cá para ser candidato ao Senado. Não vai fazer. O outro você queria com o Iris, o Gomide, então ficou essa dúvida, né? O próprio Vanderlan disse aqui no programa que é irreversível a candidatura dele. Ele falou várias vezes, ele está firme falando que é, então, até porque ele hoje é o grande palanque aí do Eduardo Campos. Eduardo Campos, né? No estado de Goiás. E hoje teve uma declaração do Zé Nelto, lá no programa do meu amigo Jerônimo Rodrigues e do Ivan Mendonça, da Rádio Mil FM, e o Zé Nelto foi claro que se não compor, o PMDB não for apoiar a presidenta Dilma, o voto dele, Zé Nelto, será de Aécio Neves. Falou hoje no programa. Agora tem que ver uma coisa também, né? O próprio Zé Nelto disse que se o Iris não fosse candidato, provavelmente não sairia candidato. Não sairia candidato. Agora eu acho que vai ter um diálogo muito forte ainda com relação a esse grupo do Friboi e do Iris, porque esse grupo do Iris precisa também estar no quadro de pré-candidatos. Então, o que eles têm que entender é que o adversário da oposição hoje é Marconi, é o atual governador. Oposição, nós temos que tentar. Agora está tendo briga na própria oposição, aí é favorecer a candidatura. Autofagia, né? Uma autofagia, um processo de autofagia. Não tem que ter grupo Iris, grupo Júnior. Tem que ter um grupo da oposição, um grupo do PMDB unido, para que possa disputar a eleição com chance de ganhar. Então, assim, nós temos um adversário que está fazendo o seu trabalho, competente, tanto é que está há quase 16 anos, até 16 anos no poder. Então, não pode brincar, já tem que acabar com essas rixas, essa briga e unir para disputar a eleição. Só um comentário, hoje eu estava em uma assembleia da SMT, agora antes de vir para o programa, e eles deliberaram a greve. Bom, amanhã vai comunicar à prefeitura, na sexta-feira, caso não seja cumprido o acordo que a prefeitura fez, que é um projeto do PCS, que é o Plano de Cargos e Salários da SMT, e também sobre a segurança, eles estão questionando condições de trabalho e segurança. Se não for cumprido dentro desses 3 dias, vai deliberar a greve da SMT. O motorista vai ser uma paz, né? Até porque não vão ser multados, igual estão sendo multados. Só que o problema não é só multa, né? Eles têm um papel de organizar acidentes, sinistros, eles acompanham. Então, assim, tem um papel também que é importante para organizar o trânsito da nossa cidade. Se acabar a energia elétrica no centro da cidade sem a SMT, aí a coisa vai ficar mais acidentes, feia ainda, né? Os acidentes. Porque eles controlam muito o trânsito, principalmente em horário de pico. É necessário que haja. É bom lembrar que a SMT é a Superintendência Municipal de Trânsito. Virou secretaria. Secretaria Municipal de Trânsito, e pode ser um problema muito sério aí para o Paulo Garcia, que já vem atravessando uma fase não muito boa, né, na administração dele. Com a Guarda Municipal, ou seja, às vezes até com a rebeldia, ou pelo menos assim, protestos, manifestações da Guarda Municipal, ou seja, agora com a SMT preocupa mais ainda. E da SAMU também. O SAMU também, ainda tem um problema do SAMU. Ulisses, eu quero só fazer um registro aqui, que nós perdemos o
Dom Tomás Balduino, bispo da Revolução Agrária. É um grande bispo, um atuante em defesa das pessoas menos favorecidas, dos índios, né? Dos sem terra. Ele teve um trabalho muito bom, foi um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário e também da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e o Conselho Indigenista é o CIMI. Então foi uma perda muito grande, ele morreu aos 91 anos de idade, respeitadíssimo no mundo inteiro, teve manifestação de várias partes do mundo, né? E também da presidenta Dilma, do governo do estado, realmente um homem muito importante para a pobreza e que ajudou muitos índios e também o pessoal de sem terra. Foi uma grande perda e ele foi sepultado hoje na cidade de Goiás. Uma grande perda, o Dom Tomás Balduino. Dom Tomás, João Silvestre, o Hélio Peixoto, telespectador, representou um braço na revolução pela reforma agrária no Brasil, principalmente assim em Goiás. Ou seja, foi um dos criadores da Comissão Pastoral da Terra, ou seja, em nível nacional, um dos mais efetivos militantes dentro da própria Igreja Católica, ou seja, nesses movimentos sociais, perseguido por opositores, pessoas da própria ditadura militar, opositores à reforma agrária, ao próprio UDR, não é? Que de certa forma tentou descaracterizar toda a luta de Dom Tomás Balduino, que ao lado de Dom Pedro Calçadáligas representa assim essa igreja moderna atuante na conquista dos direitos e deveres da população, principalmente dessas mais sofridas. Ou seja, a reforma agrária no Brasil é uma necessidade imperativa, até porque não adianta você ter um controle de latifúndios, ou seja, enquanto a população está aí sem ter o que produzir. Tá certo. Vamos falar do Vanderlan Cardoso também, né? Do Antônio Gomide. O Antônio Gomide teve o apoio aí do ex-presidente Lula, também da presidenta Dilma, que fez inclusive uma declaração que ela é pré-candidata ao cargo de presidente, a reeleição, né? Ela declarou... Para tirar aquele movimento Lula, volta Lula, né? Para tirar aquele movimento, então o movimento volta Lula está fora de questão. No momento, a pré-candidata é realmente a presidenta Dilma Rousseff. Confirmada aí a pré-candidatura do Eduardo Campos e a Marina como vice, e o Aécio Neves, que ainda quer colocar o Zé Serra como vice-presidente. Tem esse movimento lá, né? São os três nomes aí mais cotados. E o Vanderlan Cardoso, como você disse, continua visitando a cidade do interior, pregando aí o seu plano de metas, né? Que ele fala é plano de metas, e é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Antônio Gomide, o Vanderlan Cardoso, agora Júnior do Friboi pelo PMDB e Marconi Perillo, 4 nomes com amplas possibilidades de ser. Pelo jeito, né? Esse funil ficou nesses 4 aí, deve ficar. Deve ficar. Provavelmente com um candidato aí do PSOL, PSTU, né, PCB, que deve se afunilar num nome só, mas assim, eu acho que sem poder de competição em relação a esses 4 pré-candidatos. Wellington, você acredita que o Júnior do Friboi agora, sem o Iris Rezende Machado, vai dar aquela alavancada aí nas pesquisas? Eu não falo sem o Iris, eu falo assim, ao lado do Iris ali, o Iris lutando junto com o Júnior do Friboi. Na disputa, né? Sem o Iris vai tirar o Iris, se o Iris não permanecer batendo o pé do jeito que está batendo. Fica difícil. Eu não acredito na possibilidade de crescimento. Tem que ter Iris no processo. Não adianta. Temos que respeitar o capital eleitoral dele. Então a gente tem que... O Iris tem que entrar na campanha do PMDB ao lado do Júnior do Friboi. Como eu disse, o PMDB tem que estar unido. A oposição tem que estar firme, unida, para que possa disputar a eleição com chance de vitória. Não adianta só ser candidato por ser candidato. Temos que tentar, pelo menos, derrotar lá a situação. Segundo turno, já ficou provado que segundo turno não decide eleição, não. Quem ganha no primeiro, geralmente leva o segundo turno. É preciso ter essa união antes do segundo turno, ainda no primeiro turno. Eu não vejo a menor possibilidade, Ulisses, mas tudo pode acontecer em política, né? Mas principalmente pelo quadro atual hoje está difícil, né? Esse quadro, João, o problema é que as manifestações do ano passado, de junho do ano passado, deram uma certa dúvida em relação à condução do próprio eleitorado no Brasil. Ou seja, o eleitor, hoje ele está assim meio enigmático, ele está sofismático, aquela coisa toda. Então você não pode saber o que vai acontecer, não existe essa previsibilidade.
Tá certo, Wellington. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no programa Canal Aberto. Foi muito bom contar com o senhor aqui. Eu que agradeço e sempre que for convidado, estarei presente. Obrigado, Ulisses. Obrigado, João. Parabéns aí pelo programa. Tá, obrigado. Ulisses. Manda um abraço para o advogado João de Pina, meu amigo, que está acompanhando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, e sabe para quem vai meu abraço hoje? O professor Volmir Amado, ele que é o reitor da PUC, nosso chefe maior, e assiste sempre o nosso programa. Muito obrigado pela audiência e para você, telespectador, o nosso muito obrigado e deixo o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, aqui com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.